Queremos apresentar, ó Pai, os nossos corpos a Ti. Sabemos, Pai, que Ele é templo do Espírito. Ó Pai querido, e esta reunião, nós queremos aprender mais, ó Deus, de cuidar dos nossos corpos. Ó Pai, para que nós tenhamos mais saúde, vivamos muito tempo, o tempo que o Senhor permitir aqui, na nossa plenitude, ó Pai, para que possamos combater o bom combate da fé, para que possamos caminhar, correr, fazer tudo aquilo que o Senhor deseja, ministrar a sua palavra, cantar, te adorar, socorrer o necessitado, produzir riquezas, sim, Senhor, porque do Senhor vem a riqueza. E nos dê sabedoria, ó Pai. Nos dê sabedoria para que possamos viver diferente do mundo aí fora, que nem mesmo por esse templo, por essa máquina poderosa que é o nosso corpo, não cuidam. Que só nos dê sabedoria, ó Pai, para que possamos renunciar os prazeres, que realmente há um prazer em muitas alimentações errôneas, que não trazem um benefício para o nosso corpo. Que nós possamos, ó Deus, nos alimentarmos com sabedoria, renunciarmos os prazeres, a começar na alimentação, os prazeres que desagradam ao Senhor. Que o Senhor possa despertar cada um de nós. Tudo aquilo que estamos fazendo de errado, que o Senhor possa usar mesmo e nossa irmã, doutora Caroline Bonani, para nos orientar, e também que o seu Santo Espírito possa despertar cada um de nós, ó Deus, para fazermos aquilo realmente que nós desejamos, precisamos, necessitamos fazer. Eu te louvo, te agradeço por tudo, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmã, pode vir aqui, em nome de Jesus? Fique à vontade. Oi? Amém. Tá tudo certinho na a projeção? Você passou lá o pendrive? Quem vai projetar aí? A Sabrina? Você vê certinho? Isa, por favor. Pode vir aqui, irmã. Amém? Irmãos, quem não conhece, né? Caroline Bonani. Caroline Bonani é uma bênção, ela é uma doutora nutricionista, já tem uma larga experiência, tem um escritório bem posicionado, tá? Em Taubaté. E eu mesmo me consultei com ela, foi uma bênção, né? E vocês estão aí disponíveis aí quando desejarem conversarem com ela depois. Eu vou deixar ela ministrar, porque o objetivo é este, tá? Então, deixa eu ficar para lá de cá, ó. Fique à vontade, vou providenciar uma aguinha para você. Tá ótimo. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Como ele já me apresentou, eu sou nutricionista, Caroline Bonani. Já tenho experiência na área desde, né, que me formei há 12 anos. Sou especialista na área de emagrecimento, saúde, sou vegetariana, até por isso que o Josimar passou comigo, né? Então, eu tenho como foco no atendimento de vegetarianos e veganos e qualidade de vida de maneira geral. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre nutrição, sobre alimentação saudável, ou pontuar alguns pilares aí para a gente conversar. Não vou me estender muito, até para abrir perguntas, né? Dúvidas, estou à disposição. Se não perguntarem aqui, depois tem o meu contato também que eu vou deixar.
Pode passar para mim o próximo, por favor? Bom, já pode passar mais um, acabei de falar, né? Então, a gente vai começar... a gente vai falar sobre nutrição, a nutrição ela acaba começa no nosso prato, né? Como que a gente faz essa distribuição desses alimentos no prato? E essa é uma imagem muito... um exemplo, né? Sempre a gente vai colocar ali, né, metade do prato, a base da nossa alimentação tem que ser de vegetais, né, crus e cozidos. E isso, com o passar do tempo, foi se perdendo bastante, né? Muitas das pessoas não consomem tantos mais vegetais por até preguiça, né? Ninguém quer ir cozinhar mais, é tudo muito pronto, tudo muito rápido, né? Tudo tem que ser para ontem. E a outra metade a gente vai fazer a distribuição ali dos carboidratos e das proteínas, né? Os carboidratos é o que a gente conhece como arroz, batata. As proteínas, a gente vai ter as proteínas animais, as proteínas vegetais. Se perdeu muito também um consumo de feijão, de lentilha, de grão de bico, de variar esses grãos, né? Quando a gente faz a variação da alimentação, a gente tem maior aporte de nutrientes. Pode passar para mim, por favor? E aí, quando a gente fala de conceitos, né, eu coloquei aqui 3 conceitos para a gente conversar, né, os principais para uma alimentação equilibrada. O primeiro deles é a variedade, né? Então, a gente vai variar sempre os vegetais. Assim como a gente tem a divisão das estações, a gente também vai ter a safra de cada alimento, né? Por exemplo, agora a gente está na safra da laranja pocã, né? Do brócolis. Então, a gente tem que aproveitar a safra, né? Usufruir desses alimentos que têm maior oferta. Pode passar mais um, por favor? Moderação. Então, ela é definida por 2 componentes, né? O tamanho das porções, né, que a gente vai fazer, como estava lá no prato, né, estava bem divididinho, né, metade do prato de legumes e verduras e a outra metade a distribuição de carboidratos e proteínas. Normalmente, o que a gente vê quando a pessoa vai num buffet, né? Ninguém começa pela salada. Todo mundo começa ali na batata, no arroz, na carne. Aí, se sobrar um espacinho, põe os vegetais. E a gente não respeita mais essa proporção no prato, né? Se inverteu essa quantidade. E, de novo, essa proporção ela tem que ser respeitada, porque a base da alimentação são os legumes e as verduras. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde ela preconiza 400 a 600 gramas de legumes, verduras e frutas diariamente. Quem consome isso? Quase ninguém. É mais fácil consumir 400 gramas de carne do que 600 gramas de vegetais e frutas ao longo do dia. E o consumo de gorduras, óleos, doces, que é para ser esporadicamente. E hoje a gente sabe que o consumo também é bem alto, né? Frituras, um docinho depois do almoço, né? Vários alimentos ricos em açúcares. Pode passar mais um? E a proporcionalidade, né? A proporção. Então, ela vai ser definida, né? Com os grupos que eu acabei de falar, essa proporção na alimentação. E claro que essa proporção, ela também vai ser definida para quem que essa pessoa que está consumindo. É um homem, uma mulher, uma criança? Essa proporção, ela vai ser individualizada. Pode passar? E aí, é sempre importante, né? Eu trouxe as imagens, eu gosto de ilustrar, porque fica mais visual, né? Você consegue entender como que vai ser essa divisão do prato. Então, é sempre importante montar o prato com cores, né? Eu sempre falo para os meus pacientes comer cores, né? Deixar a comida, ela precisa ser mais chamativa em cores. Normalmente, a gente vê um prato mais... ou todo branco, ou meio amarelo, né? Porque tem massa, arroz. Cadê o colorido dos nossos vegetais? E o que é interessante, né? As cores representam nutrientes. Por que a cenoura ela é laranja? Porque ela tem um antioxidante chamado beta-caroteno. Por que a laranja ela tem aquela cor viva? Porque ela é rica em vitamina C, é o que dá a pigmentação, é o que dá a cor. Então, porque a uva, né? Eu acho que a uva é o que mais as pessoas conhecem do resveratrol, que é bom para a condição cardiovascular. E aqui algumas, né?
Alguns exemplos. Um ponto muito importante também. Antigamente, pelo menos eu lembro da minha avó, né? A gente terminava de... Não tinha líquido, não tinha suco. Não tinha isso na casa da minha avó. A gente terminava a refeição, a gente ia lá no sol, sentar no sol e chupar uma laranja. Perdeu-se esse costume, por quê? É muito mais fácil você ir no supermercado, porque a gente se engana também, né? Não, eu vou lá comprar um suco de laranja natural. Não é natural. Foi industrializado, ele foi embalado, colocado numa embalagem de plástico, colocou lá dentro do supermercado para você ir lá e comprar. O natural é se você for no quintal da sua casa e colher do pé. Isso é natural. Isso é o que Deus nos proporcionou. A natureza, o contato com a natureza, os alimentos de verdade. Isso é muito importante a gente resgatar e passar para as crianças, né? Porque a ligação é sempre da fruta que está lá no desenho da embalagem, não da fruta do tato. Certa vez teve um documentário que colocou frutas ali e pediu para as crianças identificarem. Que fruta que é essa? E as crianças não sabiam o que era uma mamão, o que era uma manga. Né? Perdeu-se muito isso. Pode passar mais um, por favor? E os lanches, né? Então, o número de refeições diárias. A gente prioriza as 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, e de 1 a 2 lanches entre os intervalos. Interessante não pular as refeições. As 3 principais refeições, elas são as mais importantes, né? A primeira, a do meio do dia e a do final do dia. Os lanches vão variar também, né, de pessoa para pessoa, mas os lanches, outra coisa também, frutas, né? Que também, hoje, o que é um lanche? Normalmente é um salgadinho, né? Parar numa padaria, comer um pão. Então, a gente esquece de consumir as frutas e que é ali que está o nutriente que vai te servir para melhorar a sua qualidade de saúde, né? Pode passar, por favor? E a gente deve lembrar que tudo em excesso faz mal para a saúde. E que o consumo, né, de bebidas açucaradas, de sucos artificiais, vão prejudicar a digestão, a absorção de nutrientes, como o cálcio. Eu vou falar um pouquinho mais. E eles colaboram para o ganho de peso, osteopenia, diabetes, hipertensão, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e outras doenças. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. E eu vou parafrasear 2 professores meus. São frases assim que me marcaram bastante. Ele falava assim: o abacate, ele nasceu gordo. Ele tem gordura, ele não tem açúcar. A banana, ela nasceu doce. A banana é doce e ela não tem gordura. Esses são alimentos de Deus. O que é gordo e doce ao mesmo tempo não é de Deus. O que é gordo e doce ao mesmo tempo? Sorvete, por exemplo. E isso me marcou muito. Eu falei, isso é só o homem que fez. Deus fez tudo certinho, né? A laranja que é docinha e tem ali o cítrico, a banana que é docinha, o abacate que é gorduroso, o coco que é só gordura. E a junção dos dois foi o homem que criou, né? E um outro professor me falava assim, e isso minha avó sempre dizia também, a gente pode comer de tudo, mas de tudo um pouco. E a gente fala da gula, né? Deixa eu comer aqui, não sei se eu vou comer amanhã. A gente não acredita que vai ter um amanhã, né? Aguenta, experimenta, saboreia aquele momento. O que eu converso muito com os meus pacientes. Não torne uma refeição banal. Não torne o comer a pizza algo banal. O que é isso? Ah, mas eu cheguei segunda-feira, estou cansada, não quero cozinhar, vou comer uma pizza. Você está banalizando a sua alimentação.
esses momentos eles precisam ser momentos especiais. A gente não fala da Santa Ceia? Não é um momento especial de confraternização? Quando a gente vai comer algo diferente, uma pizza, uma refeição que não está no seu dia a dia, aquilo precisa ser saboreado, comemorado. Um aniversário. Por que só tem o bolo de aniversário no aniversário? Porque é um momento de confraternização, de comemoração. Você não come isso todos os dias. Hoje é muito fácil você ir numa padaria e pedir um pedaço de bolo de aniversário, né? Então, a gente esqueceu de colocar essas datas comemorativas e esses alimentos em cada momento. No dia a dia, a gente vai comer aquilo que nutre o nosso corpo. O momento de confraternização vai ter o doce, né? Vai ter um golinho ali do refrigerante. E isso é o esporádico. Não é para ser a rotina, é para ser a exceção. Pode passar, por favor? E aí, falando, né? Se a gente adota uma alimentação que é rica em frutas e vegetais, em grãos e cereais e sementes, a gente está prevenindo e tratando doenças crônicas e doenças cardiovasculares e degenerativas. Diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o descontrole do colesterol, acidente vascular cerebral, obesidade, estetose hepática, câncer. Por quê? Os alimentos industrializados, eles têm diversos aditivos. E o nosso corpo ele foi construído para identificar o que é gordura, o que é carboidrato, o que é proteína. A gente não foi codificado para metabolizar e entender o que é um adoçante, o que é um conservante. Isso tudo é como se fosse um corpo estranho. E quando existe esse corpo estranho, se a gente não metaboliza, ele vai acumular em algum lugar. Vai acumular nas suas artérias, e aí vem doenças cardiovasculares, vai acumular no fígado, e aí vem a esteatose hepática. E tudo isso é o excesso. Pode passar, por favor? Acho que falar sobre o sistema imunológico é algo que se falou muito de 2, 3 anos para cá, né? A pandemia veio esse boom, né? O estudo sobre o sistema imune, o que a gente pode fazer para nos blindarmos, né? Para deixar o nosso sistema imunológico mais fortalecido, né? Frente aos vírus e bactérias e por aí vai. E uma dieta à base de vegetais, ela promove essa proteção do nosso sistema imune, né? Devido à quantidade de antioxidantes, que, de novo, são as cores que eu falei, né? A vitamina C, a vitamina A, que eu falei da cenoura, o brócolis, que tem vários antioxidantes. Então, colocar isso mais presente no nosso dia a dia, a gente vai fortalecer o nosso sistema imune. E a gente promove equilíbrio da nossa microbiota intestinal, da nossa flora intestinal. O consumo de fibras que estão presentes nesses vegetais. Outra coisa que a gente também esquece, fibra é do legume e da verdura. Não é do pacotinho do trigo integral. Fibra, para um bom funcionamento intestinal, está nos vegetais, nos legumes e nas verduras. Chuchu, abobrinha, são fibras excelentes para o funcionamento intestinal, né? São alimentos que contêm muita água. Pode passar, por favor? Pode passar mais um? Mas é isso, né? Como a base da nossa alimentação de vegetais é tão importante. E aí, a Organização também Mundial de Saúde, em 2015, declarou, então, que a carne processada ela tem nível 1 de evidência de risco de câncer de intestino. Então, se você ingere a carne processada, que são os embutidos,
50 gramas diariamente, você está alimentando uma doença. E hoje o que a gente mais vê são doenças, câncer, principalmente, né? Acho que vários famosos aí acabaram adoecendo por câncer de intestino, né? Até porque chegar no diagnóstico, ele leva tempo, né? Então, o consumo de processados, principalmente, de novo, não são considerados alimentos, não é um alimento. Na verdade, é um amontoado de resto que a indústria não sabe o que fazer, coloca corante, coloca conservante, coloca aromatizante, e aquilo fica palatável, tem um custo baixo e todo mundo compra. E tem muita gente ainda que não sabe a origem do presunto, né? Se vocês digitarem lá no Google do que é feito, do que vem, não é do presunto, não é da carne, né? De novo, é uma mistura com muita gordura e com muitos aditivos químicos. E a carne vermelha, ela tem nível 2 de evidência, também para processos cancerígenos. E aí até falei no começo, né? É muito mais fácil a gente comer 400 gramas de carne ao dia do que 600 gramas de vegetais. E essa mesma Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 400 gramas de carne na semana. Na semana. Então, a gente está falando de menos de 100 gramas, 50 gramas diariamente, né? E, de novo, né? A carne, ela vem também muito relacionada a status, né? Quem tem carne na mesa tem dinheiro. Eu lembro muito também da minha avó. Carne era algo... Não era algo que tinha todo dia. Porque tinha o frango, tinha os ovos. Meu avô criava codorna, galinha. A gente comia isso, né? E comer um monte de carne, mas tem muita proteína, mas tem muita gordura saturada. E se você é sedentário, se você não dorme bem, se você tem uma vida estressante, quem não tem, né? Então, tudo isso soma, e é aí que gera as doenças cardiovasculares, principalmente. Pode passar, por favor? E qual que é a importância de fazer o acompanhamento nutricional, né? Toda mudança ela deve ser acompanhada por um especialista nutricionista juntamente com o médico, quando necessário, para fazer a substituição correta da alimentação e não trazer prejuízos para a saúde e bem-estar físico e mental. Então, toda vez que você tem um diagnóstico de doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, intolerância à lactose, ou por algum problema de saúde, o especialista nutricionista é o que vai te nortear e mostrar para você o que você pode comer, as quantidades, os horários, tá? Pode passar, por favor. E o que a gente, de novo, né? Hoje se coloca um peso muito grande em suplementação. E a base, ela tem que ser os alimentos, depois os alimentos fortificados. E a cereja do bolo é a suplementação. De nada adianta tomar um monte de cápsula, comprar um monte de suplemento, se a base, o alicerce, que é a alimentação, ela não está sendo bem feita, né? Então, a gente está maquiando uma doença ali. Pode passar, por favor? O que é a matriz alimentar, né? Então, quer dizer que aquele alimento... né? Vamos colocar o brócolis, ele é um alimento completo. Então, ele tem sinergia, ele é multifuncional, né? Ele tem essa biodisponibilidade, então, depende, né, também de vários fatores compostos, carboidratos, proteínas, as fibras. Outra visão que a gente também tem, né, a visão reducionista dos alimentos vegetais, né? Mas o leite é só fonte de cálcio, né? O que fica classificando como bons e ruins. Não tem alimentos. Alimento ele não é só uma coisa, né? Ele tem vários outros compostos. E supervalorização da suplementação, que eu acabei de falar. Pode passar? Pode passar também, que eu acabei de falar. Vamos falar um pouquinho sobre hidratação.
Então, beber água, né? Pelo menos 2 litros por dia. Isso também é algo que a gente peca bastante, porque 70% do nosso corpo é feito de água, e a gente precisa de água para que esses nutrientes migrem para dentro da célula e possam fazer a sua atividade, né, no nosso corpo. E um cálculo que é muito simples, que vocês podem fazer, é calcular 35 ml de água por cada quilo de peso corporal, né? Então, se você tem 60 quilos, 2 litros de água. Então, é um cálculo bem simples para ajustar a quantidade de água. Outra coisa que a gente também deixa de observar é a coloração da urina, né? A urina ela tem que ficar clarinha ao longo do dia. Então, se está já com aquela urina mais escura, boca seca, tudo isso é sinal de desidratação. E é muito importante, porque às vezes a gente está sentindo dor de cabeça por falta de água, e aí fica tomando remédio, em vez de tomar água, né? Então, eu falo sempre para, se a gente fizer o básico, vários sintomas acabam sumindo praticamente, né? Pode passar? A atividade física. Nosso corpo ele é uma máquina. E ele foi feito para se movimentar. A gente não deve ficar parado, porque enferruja, né? Um carro parado, ele enferruja, ele começa a dar defeito, né? E nós temos que nos movimentar, né? E tornar essa vida mais saudável, né? Se você praticar 30 minutos por dia de alguma atividade física, uma caminhada, isso já é o suficiente para você começar a melhorar a sua condição cardiovascular. E o exercício físico, não só para a saúde do corpo, mas para a saúde mental. Então, a gente entende hoje que o exercício físico, ele é um remédio natural. E ele é um remédio gratuito, né? A gente é só se movimentar. Para a saúde mental também, que a gente fala, ele é um ansiolítico e um antidepressivo natural, porque a partir da movimentação, da corrida, da bicicleta, qualquer exercício, você produz, que são os hormônios do bem-estar. A gente fala, o exercício é como se fosse uma válvula de escape, né? Quando você está mais estressado, não é a televisão que vai te relaxar. Em vez de você ir lá, ligar a televisão, ficar lá no celular, vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta. Isso vai diminuir o seu estresse do corpo e o seu estresse mental. E claro que a gente nem precisa falar, né? Evitar bebidas alcoólicas, fumo, tudo isso é prejudicial para a nossa saúde, a gente sabe, né? Pode passar? E aqui eu coloquei uma reflexão, né? O indivíduo ele pode comer de tudo, né? Mas em quantidades adequadas, sem exageros e com todos os grupos dos alimentos que a gente estava colocando, nos horários. Os horários são muito importantes também, né? Comer muito tarde da noite não é legal, pular a refeição não é bom, né? Comer e dormir não é legal. Então, assim, tem que ter esse ajuste de horários, né? A gente faz isso com o bebê, por exemplo. O bebê ele tem sempre os seus horários das mamadas, das refeições. Se vai na escolinha, tem horário do lanchinho. No trabalho, tem horário do almoço. Por que a gente não consegue fazer isso na nossa rotina? Né? Eu lembro também, né? Antigamente, a última refeição ao entardecer, 6, 7 horas, estava todo mundo jantando. Esse é o horário da janta, né? Sentava na mesa, todo mundo. Outra coisa que a gente perdeu, essa comunhão com a família. Um senta lá na televisão, o outro come a hora que tem fome. Isso não é legal para o ambiente saudável familiar. Horário da janta, 7 horas, todo mundo na mesa, compartilhar o alimento. É um momento de comunhão. Comunhão em família em casa. Café da manhã, almoço, jantar, né? Então, isso é muito importante também. E que a gente acaba deixando isso um pouco de lado. Não há necessidade de deixar de comer os alimentos preferidos, obviamente, né? Que eu falo, deixa para aquele momento, né? Um aniversário que vai ter o brigadeiro, o refrigerante, no Natal que vai ter a sobremesa da tia, né? Então, assim, são esses os momentos que a gente vai comer e, de novo, de tudo um pouco. Então, uma alimentação saudável, ela garante uma vida longa e saudável e diminui os riscos de doenças, desenvolvimento de doenças. Pode passar? E aqui eu coloquei algumas dúvidas, né? Que o Josimar me passou.
e eu vou falar um pouquinho delas. Se a confecção de alimentos pode transformar os mesmos em agentes nocivos à nossa saúde. Alguns sim, né? Por exemplo, quando você pega um pão e tosta ele até ficar preto e come aquele pão tostado, ali já se modificou muita coisa, né? Então, sim, tem agentes agressivos nesse alimento que vão atrapalhar, né, o nosso funcionamento, vamos dizer assim. Quando a gente fala do consumo de vegetais, a gente está consumindo antioxidantes. E quando a gente fala de um alimento que passou do ponto, ele vai, na verdade, formar radicais livres no nosso corpo. O que são radicais livres? São esses agentes nocivos que eu estava falando para você, o que dá estresse no corpo, né? E o corpo ele precisa trabalhar muito para poder eliminar essa toxina que você está colocando para dentro do seu corpo. Então, mais ou menos isso. A carne, por exemplo, né? Todo mundo fala, a carne de churrasco, ela é bem nociva. Por quê? Ela fica na grelha, tem um carvão. O carvão ele tem toxinas que passa para a carne, e quanto mais ela vai ficando tostada, né, aquela camada que fica bem pretinha assim, isso também é um agente nocivo para o nosso organismo. Que a gente fala que são potenciais cancerígenos, porque ele forma isso, né, essas toxinas para o nosso organismo. Fritar, queimar, tostar, né, os carboidratos, utilizar óleo de soja, os óleos, gordura trans, sim, né? É o que eu acabei de falar. Margarina ela é uma gordura nociva, né? Porque é uma gordura trans. Então, é uma gordura que vai formar, que a gente fala, as placas na artéria, o que pode dar alteração no exame de colesterol, no aumento de LDL, né? Fritar, né? A fritura em imersão, por exemplo, um óleo de soja que fica em alta temperatura, ele também começa a formar compostos tóxicos para o nosso organismo. E, claro, qualquer alimento que é frito imersamente não é bom, porque ele absorve muita gordura. E o que a gente tem que consumir em menor quantidade na nossa alimentação são essas gorduras, que são as gorduras saturadas e trans. Qual o melhor adoçante? O melhor adoçante, na verdade, o ideal é que a gente não adoçasse. Como começamos por aí, né? Não usar nenhum tipo de adoçante, nenhum tipo de açúcar. Encarar o alimento como veio ao mundo, né? O café ele é amargo, né? Que nem eu falei, a banana é doce, o café é amargo. É assim que tem que ser. O adoçar, de novo, é nossa criação, né? Adoçantes naturais, né? À base de plantas, por exemplo, que tem a estévia, que é muito conhecida. Adoçantes artificiais eu não recomendo, né? Principalmente aspartame, sucralose. Então, existe estudos a longo prazo que pode atrapalhar questão de fígado, né? Desenvolvimento de esteatose hepática, doença degenerativa, como mal de Alzheimer, mal de Parkinson e tantas outras doenças. Alimentação saudável é cara? Não. Não, hoje eu fui na feira, comprei muita coisa, acho que eu gastei R$30. Uma dúzia de banana na feira é R$5. Um abacate, R$2. Então, assim, não. Eu acho que você precisa escolher, entender onde comprar esses alimentos, né? Quem puder ter uma hortinha em casa, isso também ajuda bastante, né? Fortalecer sempre, eu falo assim, os pequenos produtores, né? Deixar de ficar comprando vegetais, frutas em grandes redes, em grandes supermercados, né? Comprar do mercadinho, vai ali na quitandinha, né, da esquina, vai na feira, a gente é agraciado aqui pelo esse mercadão municipal, o que tem diferente que vem de São Luís do Paraitinga, Natividade da Serra, tudo fresquinho, com muito carinho, eles trazem aqui para vender para a gente. Então, eu acho que é legal a gente sempre fortalecer esses pequenos produtores e deixar, né? E ainda mais que esses alimentos eles têm muito mais sabor, né? Uma banana do supermercado não tem o mesmo sabor de uma banana da feira. Isso é claro.
Qual que é a melhor estratégia de mudar a alimentação saudável? Eu falo muito também que ela tem que ser um passo de cada vez. O que hoje na sua vida você pode arrumar? Eu acho que eu consigo ajustar o meu almoço. Começa por essa refeição. Começa melhorando o almoço. Depois começa melhorando o jantar. O que você dentro do... Falar, eu não consigo ainda levar lanches saudáveis, enfim. Ok. Não se prenda nisso. Veja o que é possível e comece a dar os passos. Eu não consigo fazer atividade física todos os dias. Mas os finais de semana eu tenho livre. Então sábado e domingo, vai lá no parque, leva a família, vai andar de bicicleta, vai caminhar, 1 horinha, toma sol, vitamina D. A gente precisa usar desses tempos livres, né, para começar a inserir um hábito. Depois que você insere um hábito, você começa a colocar de forma programada na sua semana. E como mudar hábitos e conceitos errados na alimentação? Buscando uma ajuda profissional. Eu acho que essa forma é a mais correta, né? Uma coisa que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Hoje, a gente tem informação na palma da mão, né? Google, Instagram, TikTok e tantas outras coisas que acabam tendo ali muita informação errada. E normalmente as pessoas ficam perdidas. Eu vejo isso muito no consultório. Nossa, mas eu posso comer isso? Nossa, mas isso não é... mais falaram para mim que não é saudável, que eu não posso comer. Mas calma aí, quem que é você? Vamos, primeiramente, aqui cada indivíduo é único. Cada indivíduo tem uma necessidade. Né? Temos homens e mulheres, cada um tem uma necessidade. Então, a gente precisa avaliar. Tem pessoas que têm um problema de hipertensão, tem pessoas que não gostam de comer certo alimento. Então, a gente vai olhar a individualidade e vai fazer o direcionamento para aquilo que é bom para você. Né? Por isso que a nutrição hoje ela é individualizada, né? Ela é personalizada, porque para cada um vai ter uma necessidade. E não se deixar levar por informações que normalmente às vezes não são confiáveis, né? E sempre então passar em um profissional especializado. Pode passar, por favor? Aqui é uma frase que eu sempre coloco, né? Que a alimentação ela deve ser simples e natural, gerando saúde para o seu corpo e para o ecossistema. Pode passar mais um? É isso, obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Excelente, parabéns. Vejo que és profeta. Fala muito bem, fala muito bem. Muito bom. Está acostumada, né? Dá para ver que ela fala muito bem. Eu gostaria de... eu estava ali até para ajudar o pessoal. Pessoal, alimentos, carne processada. Tem que dizer o nome. Tal. Muitas vezes a pessoa é processada. Então, o que eu como ajuda. O que é carne processada, né? Presunto, salsicha, salame, aqueles peito de peru, que tem, né, a pastinha, que tem o fatiado, bacon, que às vezes não é bacon, né? É processado. O que mais? Calabresa do churrasco. Então, assim, tem muitas, né? Várias linguiças em supermercado, né? Quanto mais barata, mais você desconfia daquilo. Será que é mesmo? Normalmente não são, né? Hoje, de novo, né? A indústria, ela maqueia muito. A gente não acredite no que você olha dentro do supermercado, que está lá aquela embalagem super bonita, colorida. Não acredite, desconfie, porque a indústria alimentícia ela é manipuladora e ela maqueia muita coisa, né? Que eu falei assim, não é de Deus. De Deus é o que você pega lá no pé, né? Lá no quintal. Esse que nasceu da terra, esse é de Deus. Tudo bem, você falou que essa alimentação é cancerígena. Tudo bem. E o churrasco, a carne e tal, qual a periodicidade que você nos orienta para aquele que gosta de comer um churrasco
comer o churrasco de uma forma mais segura, sabendo que aquela questão daquele vapor, né, que é uma semi-defumado, né, um defume que é feito, que isso daí muda a composição da carne em si. Então, as pessoas gostam de comer um churrasco. Qual a periodicidade? Eu colocaria em momentos comemorativos, né? Eu acho que aniversários, né? E se for estender um pouquinho mais aí, se a pessoa gosta muito, tem uma churrasqueira em casa, uma vez no mês ali, né? E come né? O tipo de carne, como foi, né? Mal passado, bem passado, daí é tranquilo. Mas não ter isso com tanta frequência, porque assim, hoje os restaurantes também, né, tem as churrascarias, né? E o acesso também fica muito fácil, né? Então, evitar sim. Porque a gente não tá aqui, eu tô falando do churrasco, mas daí a gente vai colocar outras exceções. Ah, mas eu gosto de churrasco, mas eu também gosto de pizza. Daí eu já falo uma vez por mês, porque provavelmente todo final de semana vai ter. Ah, esse final de semana é da pizza, aí aquele final de semana é do churrasco, aí agora esse final de semana é do hambúrguer, aí esse final de semana agora é da massa, da lasanha, agora esse final de semana é do açaí, do sorvete. Você está vendo? E aí não é mais exceção. Então, colocaria uma vez por mês, porque provavelmente vão ter outras exceções. Verdade. E sobre refrigerante? Pode de forma esporádica? Você aconselha assim ou não? Eu falaria para não consumir, obviamente, né? Mas a gente entende que o refrigerante ele já está inserido na sociedade, né? Nas comemorações e tudo mais. Aí eu falaria, primeiro, para não consumir, segundo, só em eventos comemorativos, aniversários. E aí, se é uma pessoa que gosta muito, 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 no final de semana, um copo ali, num almoço, né? Por quê? A gente já sabe dos efeitos do refrigerante pensando na saúde óssea, né? Principalmente mulheres que estão na fase dos 50, que podem desenvolver osteopenia e osteoporose, as crianças que estão em desenvolvimento, que precisam de um bom fortalecimento ósseo, né? Então, a criança ela vai desenvolver esses ossos até 20 anos quase. E, recentemente, eu peguei uma paciente, ela tem 24 anos, né? A gente fez toda a adequação da alimentação dela. E ela fez um exame em janeiro e fez um exame em junho. E aí, ela era uma adolescente que fazia consumo de cerveja, muita quantidade. Eu falei, vamos reduzir isso, né? Conseguimos, reduziu, né? Quase não consome mais. Só que ela trocou pelo refrigerante. E hoje fala, não, mas refrigerante zero pode, porque não tem caloria. Vamos ver o exame dela. Ela teve uma perda de cálcio bem significativa. E é o que o refrigerante faz. Ele faz com que ele retira, não é que ele nem deixa absorver, ele retira o cálcio do osso. E aí, se a gente for pensar, isso é uma adolescente. Eu falo adolescente, né? Mas uma jovem de 24 anos. Imagina uma pessoa que tem 50 anos consumindo refrigerante todos os dias. Ela está alimentando uma osteopenia ou uma osteoporose. E aí, se não faz exercício, se não dorme bem, isso só soma, né? É verdade. E sem contar o excesso de açúcar que tem no refrigerante, né? Sim. Mas falando de açúcar, o açúcar vicia? Então, quem não consegue ficar sem um doce e tal, pode dizer que está viciado ou não? Sim. Tem um estudo que é muito famoso que foi feito em ratos, né? Então, tinham 2 grupos. Os ratos que eles consumiam cocaína e os ratos que consumiam açúcar. E no final desse estudo, ele mostrou que o mesmo efeito da cocaína é o efeito do açúcar no sangue. Ele vicia. Então, é muito sério.
né? Então a gente fala, né, que é o pó branco comercial, né, o que é visto com bons olhos, né, na sociedade. E não é, o açúcar ele vicia. Tanto é, se uma criança ela consome açúcar, deixa ela sem zero açúcar, ela começa a ficar mais calminha. Uma criança que ela consome açúcar todos os dias, ela começa a desenvolver hiperatividade. É uma criança muito agitada, é uma criança que não consegue dormir, é uma criança que ela fica hiperestimulada. Então, sim, prejudica a parte cognitiva, né? E sem falar, né? Ganho de peso, diabetes, picos, né? De hiperglicemia, enfim. Dá uma palestra só sobre açúcar. Benção, né? Eu acho que já tá bom, né, gente? Já dá pro pessoal. A Elma sabiamente até cortou salgado e refrigerante hoje, fez um caldinho, né? Gente, eu falo isso, mas não é para aterrorizar, não. Eu acho que a gente tem que criar consciência. A gente precisa entender o que é aquilo que você está colocando para dentro da sua casa, aquilo que você está colocando para dentro do seu corpo. E ser responsável depois pelos efeitos. A gente precisa se responsabilizar. Se hoje eu estou acima do peso, ou se hoje eu estou hipertenso, a culpa não foi do supermercado, a culpa não foi da pessoa que está do seu lado, a culpa foi sua. Porque quem coloca o alimento na boca somos nós. Né? Aquilo que está, né? Mas não. Consciência e autorresponsabilidade. Isso é muito importante. Né? A gente entender e falar, se hoje eu estou assim, a culpa é minha. Ninguém me forçou a comer isso. Ninguém me forçou. Então, é bem isso, é criar uma consciência, não é terrorismo, não. É só entender e depois falar, não, eu entendo, eu sei que é assim mesmo, mas eu vou arcar com as consequências. É isso. Amém. Irmãos, eu finalizando aqui, né? Não espere aparecer alguma coisa de ruim, né, e tal, para você ir no nutricionista. Ao contrário, você vai o quanto antes para a nutricionista, né, ou o nutricionista, te orientar e personalizar a dieta. O que acontece muito, a pessoa pega a dieta do outro, então tá bom. Não, não é assim. Cada um é cada um. Eu como de um jeito e a Elma de outro, né, em termos de quantidade, né, ela gosta de algo, então é personalizado. Então é muito importante você investir nisso, tá? Muitos pensam, vou pagar uma consulta para ter acompanhamento. Poxa, mas quanto vale seu corpo, sua saúde? Quanto vale? Isso. Não é assim. Então, não, mas eu vou ajudar. Na verdade, ela não é só na área da vegana vegetariana. Eu procurei ela porque eu queria tirar carnes, né? Eu já não como a carne vermelha há muitos anos, mas eu estava querendo tirar frango e adaptar algumas coisas, onde que encontrei ela, fiz uma busca, né, no espírito aí, graças a Deus, consegui encontrá-la para ela dar uma orientação na parte não vegana, vegetariana, né? Mais ou menos ali para adaptar. Então, foi excelente para mim. Mas a pessoa também pode, ela vai te dar orientação na parte da carne também. Então, né, ela vai atender e vai adaptar você na melhor condição saudável. Que de repente, gente, alguém pode estar com um hábito que tá beleza, mas está levando um malefício para a sua saúde que vai lá daqui a 10 anos, 5, percebeu? Então, a nutricionista vai identificar isso. Não, peraí, conforme o seu exame de sangue assim e tal, tem que cortar isso, ou diminuir. Tem que entrar com tal suplemento. Não é quando você tiver com problema. É quando você estiver legal, você vai se manter. E é para todos, mesmo uma pessoa jovenzinha. Então, é muito importante. E graças a Deus ela está aqui conosco, né? Foi excelente a palestra, eu gostei muito.
Muito Posso bom. só falar Por uma favor. palavrinha? Eu falo muito assim, que a nossa vida, ela é um presente de Deus. E se tem uma forma da gente ser grato por isso, é a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, né? Porque a gente só valoriza quando perde. Eu não sei se vocês já tiveram algum ente muito querido que perdeu a saúde, né? Ou que faleceu por isso. E é muito triste quando a gente olha e fala assim, podia ter sido diferente, né? Então, assim, é uma forma da gente ser grato pela vida, né? E é isso, né? A gente trata com, a gente previne, a gente não espera acontecer, né? E é um passinho de cada vez. As coisas elas vão acontecendo e nada precisa ser muito radical. E eu falo, é tão mais gostoso, eu falo que a feira é a nossa farmácia natural, né? Eu prefiro 1000 vezes gastar meu dinheiro comprando muitas frutas, vegetais, legumes, encher minha geladeira, do que quando você gasta dinheiro na farmácia com medicamento. Então, ali você está investindo na nossa saúde. E na farmácia, a gente está investindo na doença. Porque aí já foi, né? Já foi. E o corpo humano é tão tremendo, a pessoa, já vi situações da pessoa com doenças graves. Aí se ajeitou, passou a fazer tudo certinho, o corpo restabeleceu ainda. E a pessoa fica sã. Mas muitos são tão loucos que aí volta a alimentação antiga e volta a doença mais detonando ainda, né? Então é importante mudar mesmo para nunca mais voltar. Eu sou tão zeloso nesse aspecto que eu já sou meio radical até demais. Mas tudo bem. Amém. Vamos levantar, finalizar, orar por ela, né? Eu acho que pelo horário que ela falou, que eu comi até 7 horas, então a gente não pode comer agora. Tô brincando. Tem uma exceção, né, irmãos? Olha, irmãos, a gente vai filmar, depois colocar lá os irmãos que não puderam. Assistam de novo. Vai ser bênção aí. Em nome de Jesus. Pai querido, te agradeço muito, ó Pai, tudo que nós ouvimos aqui da irmã Caroline, que o Senhor possa abençoá-la muito e que ela possa levar saúde cada vez mais para onde quer que ela for, dando sabedoria também para ministrar e orientar os seus pacientes. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha guardá-la, abençoá-la e agradecemos por essa ministração. Também colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor, abençoamos, ó Pai, consagramos a Ti todos os alimentos que nós iremos ingerir aqui, agora, em nome do Senhor Jesus. Nos guarde, nos livre de todo mal, que todos nós e outros irmãos possam estar aqui amanhã para louvar e Te adorar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E olha que ela não falou, mas depois vocês estudem sobre agrotóxico. Agrotóxico. Mesmo os alimentos lá na feira e tal, é bom procurar orgânico. Sim. Em nome de Jesus. Sim. Lá na feira tem os orgânicos também. Tem, eu sei aonde, hein? Tem que procurar, mas tem sim. É mais caro, mas vale a pena. Um pouquinho talvez, mas eu gosto de ressaltar muito o Mercadão Municipal, porque tem muitos feirantes ali, tem orgânico sim, só que muitas vezes ainda não tem o selo, né? Porque o selo do orgânico que é caro. Amém. Apresentei ela aí. Vou pegar aqui para você, ficar à vontade.